E eu quero chamar aqui, mas eu quero bem calorosamente, se possível de pé, receber aqui em cima, com vocês, Conrado Adolfo. Todo mundo acordado, né? Legal. Tem muita coisa para falar. Eu fiquei tentando tirar coisas. Então, eu vou falar muita coisa e vai ser como beber água de hidrante. Não tem slide, então você vai ter que anotar, gravar, o que você quiser. Não vou passar coisa técnica, talvez algumas, mas eu quero passar principalmente como que você, de fato, você constrói o teu nome, a tua autoridade, a tua mentalidade e uma coisinha outra técnica ou do negócio em si. Ok? Combinados? E eu quero todo mundo participando, eu quero todo mundo atento. A atenção, ela é um músculo. O foco é um músculo. Então, para você manter o foco, o que você faz para você conseguir aumentar um músculo? Você malha o músculo. Então, você fica lá, treinando ele. E é exatamente isso que você tem que fazer, treinar o teu músculo. E o medo também é um músculo. Quando você sente medo, você está treinando o seu músculo do medo. Quando você sente medo porque você não sabe se o Facebook vai bloquear sua campanha ou não, você está começando a treinar o músculo do medo. E por aí vai. Medo de investir é você treinar o músculo do medo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode dar chance para a mediocridade te pegar. Você não pode dar chance para o medo tomar conta de você. Quando você começa a sentir medo, você para o processo. Você estanca o processo. Você levanta, você sai, você vai fazer outra coisa, ou você resgata um estado positivo, um estado que você se sentia corajoso. Então, é importante que você tenha. Uma das coisas que eu faço, eu vou falar muita coisa que eu faço também, tá? Uma das coisas que eu faço é saber quais são os estados positivos que eu quero construir. Coragem, eu quero construir perseverança, eu quero construir resiliência. Ao longo da minha história, desde lá de trás, sei que várias pessoas aqui conhecem, vou contar uma coisa ou outra dela, eu construí resiliência. Eu fui lá e construí essa resiliência. Eu não era um cara resiliente, eu não era um cara que não me apavorava diante das coisas, eu me apavorava diante das coisas. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu estava na 5ª série, eu era um menino minúsculo, raquítico, eu entrei 1 ano antes da minha série. Então, eu faço aniversário em agosto e eu entrei 1 ano antes. Então, quer dizer, a galera da minha sala era 1 ano ou 1 ano e meio, 1 ano e meio mais velho do que eu. Então, cara, hoje a gente chama de bullying, né? Naquela época era zoação. Eu zoava com um moleque. E lá eu fui cada vez mais me retraindo. Isso na 5ª série. Me retraindo. Então eu não falava nada. Eu tinha um amigo meu que era o Jorge, e era tão tímido quanto eu. Então, eu chegava para o Jorge, e aí, Jorge? Aí o Jorge, ô, Conrado, tudo bom? Tudo bom. Acabou, ficava assim. Vamos no cantinho? Vamos no cantinho. A gente ia, trocava 2, 3 palavras. Esse era eu, na 5ª série. No final da 5ª série, eu resolvi falar o seguinte, cara, chega, eu não quero mais ser assim. Eu vou construir um outro Conrado. Eu quero ser um outro cara, diferente. O ambiente acaba te puxando muito para baixo, ou para o lugar que você está, e aí eu mudei de ambiente. Eu fui para um outro colégio. E aí, nesse outro colégio, eu consegui me soltar, porque ninguém me conhecia, eu consegui falar, eu consegui ser quem eu queria ser. E a partir daí eu fui treinando esse músculo de ser quem eu queria ser. Então esse cara aqui, eu vim construindo desde a minha 5ª série. Não foi um trabalho fácil e nem foi um trabalho curto, como nada nessa vida. Não existe coisa curta. Você não vai lá, faz o negócio e dá certo. Isso é ponto fora da curva. E quando você faz e dá certo é porque tinha demanda reprimida. E depois você vai voltar para a vida normal. Tem uma coisa chamada regressão à média, que você não pode nunca ignorar. Se a média está aqui e você consegue ficar aqui, toma muito cuidado, porque a tendência é você regredir a média. Se a média dos produtores digitais é ganhar 5 mil por mês, ou se a média dos afiliados é ganhar lá 3 mil por mês, tem os casos que ganham 800, 600, tem, mas a média não é essa. Então você tem que tomar cuidado para não voltar à média. E a vida, ela tem uma média também. E a média se chama mediocridade. O caminho natural
é você ser medíocre. Esse é o caminho natural. Às 8h pouco da manhã falando isso já, né? Meio duro, né? Pois é. O caminho natural é você ser medíocre. E para você não ser medíocre, você tem que subir a escada rolante mais rápido do que ela desce. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Subindo a escada rolante mais rápido do que ela desce. Então, para de mimimi que o anúncio não está performando. O anúncio não vai performar. A não ser que você fique lá, batendo naquilo até aquilo ali dar certo. Mas é que o fulano fez não sei quantos mil no lançamento, eu fiz 5 mil, perdi dinheiro, sei lá. Qual é a história do fulano? Quando eu lancei o iJumper, lá em 2013, eu já tinha 10 anos de estrada. Eu escrevi o meu livro em 2006. Eu lancei a minha agência em 2005 e comecei a criar sites, né, em 2002, no front page. Eu já tinha 10 anos, já tinha tido agência durante 6 anos, quase 7 anos. Eu tinha tido agência. Então, não se compara com o cara que está do lado, porque você não sabe qual é a história dele. Olha para a tua história. Quando eu comparo muito a vida com uma corrida de Fórmula 1, e é uma pista circular. Quando você entra na pista, alguns, né, estão entrando na pista agora. Entrou na pista. Você demora umas 2 voltas para você entender o que está acontecendo. Só que aí, quando você entende o que está acontecendo, você olha para frente e fala, nossa, eu tenho que pegar aquele cara. Você acelera, você está lá. E aí você olha para trás e fala, legal, eu estou na frente daquele outro ali. Só que aquele cara que está na tua frente, ele está na primeira volta, ele está se encontrando ainda. E o cara que está atrás de você está na 20ª volta. E você está na tua 2ª volta. E você acha que você está na frente dele. Não confunde o teu bastidor com o palco do outro. São coisas diferentes. Geralmente o outro mostra o palco, não o bastidor. Só que você só olha para o seu bastidor, porque você está tentando se melhorar o tempo todo. Então, primeira coisa é, cara, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Tem aquela frase. Se você acha que não vai dar certo, não interessa. Se você não está com vontade, não tem nada a ver com vontade. Não tem a ver com vontade. Quem disse que tem a ver com vontade? Hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Se dane a vontade, vai lá e trabalha. Vai lá e faz a coisa acontecer. Não tem a ver com vontade, tem a ver com fazer. Que nem academia. Não estou com vontade para academia. Não interessa, não tem a ver com vontade, você tem que ir. Você vai lá e faz a coisa acontecer. E a partir daí a coisa vai começar a acontecer. Então essa é a primeira coisa. E eu desenvolvi isso. Desde a minha 5ª série. Eu queria ser um cara diferente do que eu era. Eu não estava nada satisfeito com o que eu era. E, logicamente, nós somos seres humanos e tem muita gente aqui que não está satisfeito com o que é também. Constrói um novo você. Constrói. Vai lapidando, dia a dia, ponto a ponto, característica por característica. E aí sim, você vai, de fato, conseguir subir essa escada rolante, que desce numa velocidade absurda, às vezes mais rápida, às vezes devagar. E aí você vai controlar a tua energia. Existe sempre um triângulo na sua vida. Existe você, existe os elementos que te enfraquecem e existem os elementos que te empoderam no outro vértice. E os elementos que te enfraquecem pode ser até os seus pais. Eles te enfraquecem não porque eles querem o teu mal, é porque eles querem o teu bem. É por isso que eles te enfraquecem. Porque às vezes eles não acreditam no que você está fazendo. Porque eles olham e falam, meu filho, ele está se iludindo, isso vai dar errado, eu não quero que ele sofra. E a vida é tua, a vida não é deles, a vida é tua. A minha mãe, que me ama, e eu amo minha mãe, ela queria que eu fizesse concurso público. Uma época, em 2010, ou foi antes. Não, acho que foi em 2010. Eu estava com a agência estava em dificuldade, porque a gente tinha perdido 2 clientes grandes, a gente faturava em média uns 100 mil, o custo era uns 80, a gente estava sempre ali, aquele mundo de agência, alguém aqui deve ter agência, sabe como é que é. A gente perdeu esses 2 clientes, que representavam tipo 50 mil reais de faturamento, e do dia para a noite a gente começou a ter tipo 40 mil de prejuízo, todo mês. E eles saíram no mesmo mês. E aí eu cometi um monte de erros estratégicos no negócio, e aí a gente passou a ter 60 mil de prejuízo. Em 6 meses eu devia 500 mil. Em 6 meses. Juros, né? E vai embora, né? E aí eu falei, não, vamos resolver e tal. E aí, de repente,
eu já tinha quebrado. Lembra que eu quebrei o cursinho. Lá em 96 eu montei um cursinho, eu tinha lá 22 anos, quebrei em 2000. Nem sabia nem o que era ter pedicídio, para mim era nome de remédio, não sabia nem o que era. E eu estava com uma agência em dificuldade agora. Cara, adivinha qual foi o sentimento que se apoderou de mim? Coragem? Não. Desespero, pavor, porque eu sabia como tinha sido. Só que eu também sabia uma outra coisa, que o teu passado não define o teu futuro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tende a achar que as coisas vão se repetir, mas elas só se repetem se você quiser. Se você se ficar agarrado ao passado e achar que ali no futuro vai ser igual. E aí eu construí uma história diferente. Eu fui lá, arregacei a manga, peguei o negócio e comecei a segurar o negócio no muque. E aí foram 2 anos saneando a conta, mandando a gente embora, e que dói, lógico que dói. Tem coisas que doem você fazer. Você demitir um funcionário, dói muito. Você admitir que você errou, dói também. Você admitir que você não foi prudente o suficiente, dói. Mas é assim que funciona. Dói. E está tudo bem. É assim que funciona. É assim que você cria músculo. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi uma segunda coisa também. Só termina quando você decide que termina. Eu vou repetir. Só termina quando você decide que termina. Eu estava no cursinho, em março de 2000, eu tive 7 matrículas. 7 matrículas. Por quê? Por causa de um monte de coisas. E aí eu falei, putz, não deu, né? Fechei o portão do cursinho, peguei a minha trouxa e fui embora. Só que eu tinha uma sala, eu tinha cadeira, eu tinha quadro negro, eu tinha uma estrutura montada, eu podia ter feito qualquer coisa, eu podia, como a gente fala, pivotar, né? Eu podia ter montado uma sala de supletivo, eu podia ter montado uma particular, sei lá, qualquer coisa. Mas eu falei, que pena, não deu certo. Que pena, não deu certo. Eu decidi que não tinha dado certo. Então, se tem alguém aqui pensando em desistir, é você que está decidindo que não deu certo. Não tem nada a ver com o que de fato está acontecendo. Quem está decidindo é você. Você está falando, não deu certo, que pena, eu tentei, eu assisti todos os cursos, eu fiz tudo que eu podia, mas não deu certo. É você que está decidindo. Não vai pôr a culpa em ninguém nem em nada. A responsabilidade é sua. E naquele momento eu entendi que a responsabilidade era minha. E eu estava construindo esse Conrado. Eu estava lá, isso foi em 2000, isso faz 17 anos. Eu estava construindo esse cara desde a minha 5ª série, desde 83. E a partir daí, eu segurei o negócio no músculo e fiz a coisa dar certo. Durante 2 anos. Galera, 2 anos. 2 anos é quase o tempo que tem esse mercado aqui. 2 anos. 2 anos só para pegar um negócio que estava quase quebrado, fazer o negócio ficar lucrativo e vender o negócio para ir para um outro lugar. 2 anos. A gente acha, estava conversando isso aqui agora, a gente acha que as coisas, elas acontecem rápido nesse mercado. Não, 1 mês nesse mercado é igual a 1 ano no mercado lá de fora. E a gente acredita nisso. Mas não é assim. Porque esse mercado é um mercado de pessoas. A gente consegue escalar rápido. É um mercado de escala esse. Só que a velocidade com o que a gente aprende, com a qual a gente aprende como funciona o mundo, é a mesma desde que o mundo é mundo. A velocidade com que as pessoas entendem as coisas é a mesma velocidade. O fato de você usar algumas técnicas e escalar rápido, não quer dizer que você esteja preparado para essa escala. Não quer dizer que você tenha criado o seu estofo para que você administre o crescimento. Porque o crescimento é administrado aqui dentro, não do lado de fora. Não é no bolso que você administra crescimento, é na mente que você administra crescimento. É aqui que você economiza o dinheiro, porque você sabe que depois de tempos de vacas gordas, vem tempos de vacas magras. É o famoso tudo passa. Depois do inverno, sempre vem o verão, e depois do verão, sempre vem o inverno. Sempre. Então, quando você ganha dinheiro e não está preparado para ganhar dinheiro aqui dentro da tua maturidade,
você tende a gastar o dinheiro. Quando você cai e você não está preparado para cair, você tende a achar que aquilo é uma permanência, não um estado. Você acha que você é aquilo e não está naquilo. Você acha que você é um fracassado e não fracassou ou teve um feedback negativo. Então, quando você consegue ter a maturidade emocional para você saber que tudo passa... Tem uma frase do Marlon Brando que ele fala: não deixe que o sucesso suba à sua cabeça, assim como você também não deve deixar que o fracasso desça ao seu coração. Isso é muito poderoso, isso é muito profundo. Porque tanto nos tempos que você ganha, quanto nos tempos que você perde, o que você tem que saber é: tudo passa. Tudo passa. E a bonança também vai passar. Mas não tem problema, porque aquilo não afetou quem você é. Você está ali. Algumas pessoas falam: nossa, Conrado, você é uma pessoa muito conhecida e tal, e é humilde. Olha que coisa incrível. Que coisa incrível, né? E por que isso? Porque muita gente no mercado não é humilde. Mas o que é humildade? Humildade é humanidade. Humildade é o teu estado. O palco e a plateia não deviam ser tão diferentes assim. E você não pode deixar o sucesso subir a sua cabeça, porque você continua sendo um ser humano. Quando você desce para a plateia, você está sentado na mesma altura do que todo mundo. Você não é um super-homem, você só é um cara que sabe algumas técnicas. E você fez essas técnicas renderem uma moeda que hoje, na nossa sociedade atual, culturalmente, é muito valorizada, que é o dinheiro. Mas o dinheiro é só um punhado de notas com que você compra algumas coisas que daqui a muito pouco tempo estarão velhas. Você vai comprar um mega carro, hiper, ultra, mega blaster, daqui a 10 anos ele não vai valer nada. O dinheiro só serve para isso, para você comprar coisas, não serve para mais nada, é a coisa mais inútil que tem, só serve para comprar coisa, só para isso. Não serve para te deixar mais forte, ou então mais empático, ou então mais humano, mais honesto, pelo contrário, muitas vezes. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente está num mercado como outro qualquer, só que o nosso mercado tem escala. Ele cresce mais rápido que a média, mas continua sendo um mercado. E mercado se faz de pessoas. E pessoas se faz de sentimentos, de hábitos. E enquanto você não perceber isso, você vai achar que você é especial. Você não é especial. O nosso mercado não é especial. Ele é apenas mais um mercado, com suas panelas, com seus egos, com suas humanidades, com suas ajudas e com as suas rasteiras. É mais um mercado. E você vai se juntar com as pessoas que valem a pena se juntar. Com as pessoas que de fato você admira, que você respeita. Não é com qualquer pessoa. Não é com, nossa, aquele cara... Quando eu estava no cursinho, em 90, eu fiz 3 anos de cursinho. Sim, eu passei numa boa faculdade, depois de 3 anos de cursinho. Eu me lembro que eu estava numa mentoria e eu falei: não, porque eu fiz ITA e tal, não sei o quê. Aí alguém chegou para mim e falou o seguinte: nossa, você fez ITA? Eu tentei, mas eu não consegui. E eu perguntei para ele: mas quantas vezes você tentou? Eu falei: uma só. Pois é, da primeira eu também não consegui. Aí eu fiz a segunda. Aí da segunda eu também não consegui. Aí eu fiz a terceira. Aí da terceira eu consegui. Da terceira. Então, quando você entende que você tem que perseverar, você começa a mudar a sua vida. Que você é apenas um ser humano nesse planeta, nesse momento. E esse momento não é absolutamente nada na história desse planeta. Absolutamente nada na história da humanidade, que não é nada na história desse planeta. Você é apenas um ser humano e você tem que fazer o teu melhor aqui. Quando eu estava no cursinho, no primeiro ano de cursinho, eu era um nada. O cursinho chamava Impacto, lá no Rio de Janeiro, então tinha prova toda semana, e toda semana você tinha a tua nota, e no final de 4 semanas, que era a média das tuas notas, saía a sua nota final e saía um ranking. Então, os 70 primeiros alunos ficavam na turma 1, os 300 seguintes ficavam na turma 2, e o restante, que era 400, 500 caras, ficava na turma 3. Era assim, esse era o sistema. E no primeiro ano,
Cara, eu não sabia nem estudar, eu não sabia o que era estudar. Eu ficava na turma 3 direto. E eu não era nada. Eu era um Zé Ninguém, ficava lá no meio daquele monte de gente tentando aprender. A turma 1 era toda iluminada, tinha menos gente. A turma 3, cara, era o inferno. Gente jogando truco no meio da aula, era assim. No segundo ano, eu consegui ir para a turma 2. Quando chegou, aí eu já era um cara muito famoso na turma 3, porque eu era o cara que tinha passado para a turma 2, né, que era já um nível superior. Então a galera da turma 3 já falou, o Conrado está lá e tal, não sei o quê. Beleza. Quando chegou no meio do segundo ano, eu percebi o seguinte, eu estou aprendendo como é que esse jogo funciona. Eu estou começando a entender. Eu tenho que estudar todo dia, parece óbvio, né? Mas não é. Para um moleque de 18 anos, não é óbvio. Eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que fazer exercícios, e legal. Nessa velocidade, no ano que vem, eu vou para a turma 1. Porque esse ano eu não vou passar. Porque no ITA são 140 vagas do Brasil inteiro, lá já tem 70, e eu estou no meio da turma 2. Eu estou na posição 150 da turma 2. Bom, eu cheguei, não tinha dinheiro para pagar. Minha mãe costurava para fora, cozinhava para fora. Cara, dava um jeito para pagar o meu colégio. E eu fui no diretor lá do colégio, um menininho todo empestigado, cheguei lá e falei, olha, seu Sérgio, é o seguinte, eu peguei uma reunião com ele, seu Sérgio, é o seguinte, esse ano eu quero uma bolsa de 100%. Aí, eu não tinha mais dinheiro para pagar. Eu falei, olha, eu não tenho mais dinheiro para pagar esse cursinho, esse ano eu não vou passar, mas no ano que vem eu vou passar e vou passar lá nas cabeças. E o senhor vai botar o meu nome em tudo quanto é jornal. Mas para isso eu preciso de uma bolsa. Senão, eu não vou conseguir pagar. Aí ele olhou para mim assim. Tá bom. Aquele tá bom representou tanto na minha vida que até hoje eu sei que eu posso conseguir o que eu quiser se eu for atrás. E foi por isso que eu passei. Porque aquele tá bom, ele foi muito forte. Um moleque, chegou para o diretor do cursinho, pediu uma bolsa de 100% e ele aceitou. Você consegue o que você quiser, desde que você vá atrás, desde que você persista, desde que você faça o que tem que ser feito, sem mimimi, sem 9 horas, sem frufru, sem firula. Você tem que ir lá e fazer a parada acontecer. Você está me entendendo? Sim ou não? Você tem que ir lá e fazer, cara. Não vai ser do dia para a noite, mas se você continuar fazendo, você vai chegar num lugar onde você nunca imaginou chegar. Porque agora você olha para o teu bastidor. Quando eu cheguei no ano seguinte, eu era da turma 1. Eu era da turma 1 entre os primeiros colocados. De maio, abril para frente, eu estava disputando o primeiro lugar com um outro cara, o Renato Madeira, que é um cara genial, gênio, o cara é gênio, o cara realmente é gênio. Ele estava no primeiro ano de cursinho, eu estava no terceiro. E eu estava lá, lutando que nem um louco. E ele estava lá, na dele, estudando, do jeito que ele sempre estudou na vida. Estava lá, eu e ele, primeiro e segundo, às vezes eu caía para terceiro. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Eu passava nos corredores e a galera abria o corredor para mim. Eu me sentia aqueles filmes de que o bandidão mor chega na cadeia, e aí ele vai passando assim, com aquela cara de mal, e todo mundo vai abrindo assim. Eu me sentia esse cara. Só que eu não era o bandidão mor, eu era o nerd mor. Né? Aquele óculos desse tamanho, um monte de livro embaixo magro, não fazia barba, não cortava cabelo, não dava tempo. E lá, né, caminhando, lá o nerdzinho caminhando e a galera abrindo assim para mim. E aquela sensação eu também nunca mais esqueci. E é engraçado que eu vi essa sensação outras vezes na minha vida. E eu sempre fiquei pensando nisso. Engraçado, né? Eu estou falando do cursinho. Quem conhece o Impacto aqui? Legal. Pouquíssimas pessoas. Inclusive já fechou, e o professor Roquete, que se tornou um grande amigo depois, ele faleceu já. E naquela bolha, que era um mundo desse tamanhozinho, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, eu era o rei da bolha, da bolhazinha. E sempre que eu passo por uma situação dessa, não foi muitas vezes que eu passei, lógico, eu sempre lembro daquela bolha, em que lá eu era o rei da bolha. E eu sempre penso o tamanho que o mundo lá fora tem, e que algumas vezes
a gente vive tão dentro da bolha, a gente vive tão dentro do nosso meio, querendo construir a coisa ali, esmerilhando a coisa, que a gente começa a achar que a gente pode virar o rei da bolha. Mas é só uma bolha. Não valoriza demais os reinados da bolha, porque é uma bolha. O nosso mercado é uma bolha. Tem um monte de coisa lá fora. Tem um mundo inteiro lá fora. E lá fora, os caras nem sabem quem é você. Nem sabem quem sou eu. Não tem a mínima ideia quem sou eu. Então, quando algumas pessoas chegam para mim, nossa, Conrado, você é o cara, então, não sei o quê. Meu, eu não sou o cara. Você é o cara. Porque é você que está batalhando. Eu sou o cara da minha vida. Você é o cara da sua vida. Não me torne o cara da sua vida. Você tem que ser o cara da sua vida. É você que tem que ir lá e fazer a coisa acontecer. É você que tem que se olhar no espelho e se orgulhar do que você está fazendo. É você que tem que batalhar e conquistar. Conquistar. Não existe honra numa vitória sem conquista. Você tem que ir lá e conquistar. É você que tem que, cara, à noite e saber que não tem atalho, que você vai conseguir chegar onde você quer, mas não sem luta, não sem dor, e vai doer, é lógico que vai doer, mas lá na frente você vai se orgulhar dessas cicatrizes. Sem elas, você não vai se sentir glorioso, você não vai honrar a tua história, você vai chegar lá falando, cara, eu conquistei isso daqui, ninguém me deu isso daqui, eu fui lá e fiz. E não tem sensação mais gostosa do que você chegar lá no final, lá na ponta, olhar para trás e se orgulhar da sua história. Pessoal, por favor. Você tem que se orgulhar da sua história. Você tem que olhar lá na frente, você tem que chegar para o teu filho e falar, eu consegui isso daqui, e você também vai conseguir, porque eu parti de muito menos do que você. E você vai passar isso para ele. Você vai transmitir isso para ele. Não tem atalho. Não tem atalho. Tem eficácia. Tem eficiência. Você consegue ser mais rápido fazendo a coisa certa. Legal. Mas não é atalho. Não procura pelo atalho. Porque se você passar muito tempo procurando pelo atalho, você vai perder a tua vida tentando achar. Só que ele não existe. Não acredita na promessa de que existe um atalho. Você tem que ir lá e tem que fazer. Você pode ir mais rápido. Tem técnica para isso, a gente sabe. Mas é ir mais rápido. Não é cortar caminho e já chegar lá no final sem ter o caminho. Porque é o caminho que te dá maturidade. É o caminho que te dá força para você chegar lá na frente e você falar, não interessa se eu cair, não interessa se alguma coisa acontecer, se o Facebook bloquear a minha conta. Não interessa, porque eu sei que eu consigo passar disso, porque eu já passei coisa muito mais difícil lá atrás. Quando eu não tinha nada, eu fui lá e consegui. Quando todo mundo desacreditava que eu não ia conseguir fazer, eu fui lá e fiz. Ninguém sabe a quantidade de noites que você não dormiu. Ninguém sabe a quantidade de vezes que você deitou na cama, querendo desistir de tudo, e no dia seguinte você levantou e continuou. Tem uma frase que eu gosto, que é, o corajoso não é aquele cara que sai no meio da savana, pega uma lança, mata o leão e traz o leão para casa. O corajoso é o cara que durante 40 anos, todo dia, acorda cedo, vai para o trabalho e traz dinheiro para alimentar os filhos. Esse cara é corajoso. Durante 40 anos. Não é uma vez. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Todo santo dia você tem que fazer. Todo santo dia você tem que enfrentar o teu desafio e principalmente enfrentar os teus demônios internos. Enfrentar aquilo que lá dentro tenta tirar você do equilíbrio, tenta tirar você do prumo. Todo santo dia. Então não acha que você vai fazer uma coisa durante uma semana e você vai resolver o resto da sua vida. Não é assim que funciona. É todo dia, é toda semana que seja, é todo ano, durante anos. Essa é a tua vida. Não queira chegar num santo graal, num lugar que quando você chegar ali, você vai estar, você chegou na sua felicidade. Não existe isso. Existe o caminho.
Se você não curte o que você está fazendo agora, se você está lutando para chegar num lugar, você está fazendo isso errado. Você não tem que lutar para chegar num lugar. Você tem que lutar para fazer da melhor maneira possível o que você está fazendo agora. Esse lugar, ele faz parte da estrada. Existe estrada antes desse lugar e existe estrada depois desse lugar. Porque a tua vida continua. O que o prêmio Nobel faz depois que ele ganha o prêmio Nobel? Ele para, beleza, consegui, ganha o prêmio Nobel, game over. Ele não faz isso. No dia seguinte, ele vai para o laboratório, no dia seguinte ele vai continuar a escrever, no dia seguinte ele vai continuar a pesquisar. A estrada continua. E ele não está fazendo aquilo para ganhar outro prêmio Nobel. Ele está fazendo aquilo porque aquilo é o trabalho dele, aquilo é a vida dele. Assim como o que você faz todo dia é a tua vida, é o teu trabalho. Não é para chegar num lugar, não é para conseguir um determinado número na sua conta, é para fazer. Por isso que não tem a ver com vontade. Todo dia você vai lá e vai fazer. Acabou, ponto. E você tem que gostar disso, você tem que curtir isso, isso tem que ser legal. Os desafios têm que ser legais, tem que ser bacana. Então, para de reclamar que o negócio não deu certo, que o campanha não performou. Foda-se, vai performar, acabou. Continua fazendo, ongoing, né? Vai lá, continua fazendo, continua que a coisa vai acontecer. Eu aprendi isso quando tem uma amiga minha que ela reclama da vida e tal, aí ela fala, nossa, sabe qual é o meu problema, Conrado? É que eu nasci rica. Oi? Como assim? Explica para mim que eu não entendi. E ela fala que eu sempre tive tudo na minha vida e tal. Cara, isso eu nunca ouvi, né? E é engraçado isso, né? Olha como é que as pessoas são diferentes, né? Elas são muito diferentes. Elas têm opiniões muito diferentes. Você nasceu do jeito que você nasceu. Não interessa onde você nasceu. Não interessa se você nasceu pobre, se nasceu rico, se nasceu amarelo, branco, preto, azul, verde, índio, se você nasceu cristão, muçulmano, judeu, não interessa. Você é um ser humano. Você nasceu do jeito que você nasceu e ponto. Isso não tem nada a ver com o seu futuro, a não ser que você queira que tenha a ver. Muita gente fica se condenando porque eu não tive estudo, eu não tive um bom mentor. Engraçado essa coisa de mentor, né? Mentor, é legal falar isso hoje, porque na década de 80 e na década de 90, e até no início aí do século 21, esse lance de mentor era coisa de filme. Mentor era livro. Mentor era problema. Quando pergunto para mim, Conrado, quais foram os seus mentores? Eu acho engraçado essa pergunta. Eu tive 3 mentores. A minha mãe, que me ensinou a ser gente, os meus livros, eu participei da vida de muita gente famosa, de muito autor grande, porque eu estava lendo o pensamento dele com a minha voz. Quando você lê, você escuta sua própria voz. Eu estava lendo as palavras de um cara que eu admiro, com a minha voz. Eu estou lendo Daniel Goleman, com a minha voz. Olha que legal. Eu estou pensando como ele. E é por isso que é importante você passar tempo com o autor. Você lê o livro, não é ler a resenha, é ler o livro. Você tem que ler o livro. Porque quando você lê o livro, você passa tempo com aquele cara. E você começa a pensar que nem ele. E você começa a ter fluidez que nem ele. Agora, o meu maior mentor, que foi o terceiro, foram os meus problemas. Os desafios que eu enfrentei é que fizeram o cara que eu sou hoje. Não queira não ter desafios. Queira ser maior que os desafios. E quem vai fazer maior do que os desafios são os desafios. Ninguém cresce em uma vida sem desafios. Você simplesmente olha para o desafio, entende que agora você não consegue vencê-lo, estuda e vence. É assim que funciona. Dói? Lógico que dói. Mas a dor, tem uma frase que eu adoro, que é do Tony Robbins, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você escolhe sofrer. Você escolhe reclamar da vida. Você escolhe isso. Você escolhe a sua infelicidade. A dor não. A dor ela vai acontecer de qualquer maneira. Vai acontecer coisas erradas. Vão acontecer coisas erradas.
Mas o quanto você sofre por conta daquilo que aconteceu de errado, aí é uma escolha sua, é um problema seu. Não é mais do que aconteceu, não tem nada a ver com o que aconteceu mais. É você que está lá construindo aquilo dentro de você. Você está lá, fomentando, alimentando aquilo. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Então, não queira menos desafios. Os meus grandes mentores foram os grandes desafios que eu tive que enfrentar. Desde uma infância muito pobre, não miserável, mas muito pobre. Minha mãe, sim, teve uma infância miserável. Eu não. A minha vida a coisa já chegou um pouquinho mais amaciada, mas não muito. Desde uma infância em que eu tinha que entender que eu era alguma coisa no mundo, aquele moleque de quinta série, até falência de empresa, dívida, hater, menor de problemas. E eu tive que desenvolver resiliência, coraça. Eu tive que entender o que estava acontecendo. Eu tive que lidar com os meus próprios medos, com as minhas próprias crenças, com a maneira como eu via o mundo, com as minhas fobias a respeito de mim mesmo. Eu tive que trabalhar isso todo santo dia, dia após dia. Quando a gente fala aqui de funil, 100% perpétuo, não é só o funil que tem que ser 100% perpétuo. Você tem que ser 100% perpétuo. Você é um funil perpétuo de aperfeiçoamento. Todo santo dia. Todo santo dia. Nada vence a disciplina de fazer alguma coisa todo santo dia. Todo santo dia. Transforma em hábito aquela tarefa que você precisa dominar ou masterizar para você chegar no teu objetivo. E para isso você tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não vai saber onde vai chegar. E você tem que saber quando que você chegou no objetivo para você continuar para os próximos objetivos. O objetivo, ele te dá uma direção. Não é que você vai ser feliz quando chegar lá. A única coisa que ele vai te dar é um farol para você se guiar. Eu acredito piamente que a gente está passando por uma mudança de era. Não é uma era de mudanças. É uma mudança de era. Eu acredito piamente nisso. A gente está saindo de uma era de informação. Ninguém mais precisa de informação. Tem informação demais no mundo. Tem muita coisa. Tem informação demais no mundo. O que a gente tem que fazer agora é transformar essa informação, de fato, em agentes de mudança dentro da gente. O mundo está procurando por transformação. As pessoas estão procurando por alguma coisa que signifique mais na vida delas. Estão procurando por autenticidade. Estão procurando por integridade. Palavras que a gente fala tanto no nosso mercado, mas que não necessariamente a gente cumpre 100% do tempo. As pessoas estão procurando por ajudar as outras. Puxar os elásticos. Por favor. As pessoas estão procurando puxar os elásticos. Como assim os elásticos? Para quem já ouviu eu falar isso, o que eu acredito? Existem laços aqui. Existem laços aqui. Aqui a gente está conectado por laços. Cada um de vocês tem laços. Eu estou vendo os laços aqui. Esses laços são elásticos. São elásticos que estão me conectando. Estão me conectando aqui com vocês. Aí o que acontece? Você hoje tem elásticos com relação à sua família. Você hoje tem elásticos com relação aos seus amigos. Você está conectado a eles. Só que você estando aqui, você subiu um degrau. Você está um ponto acima. Só que os elásticos estão conectando você. E aí, quando você criar o seu negócio, você vai subir mais um degrau. E daqui a pouco você vai subir mais um degrau. E o que está acontecendo com os elásticos? Eles estão esticando. E você está subindo. E está subindo. E uma dada hora, uma das duas coisas vai acontecer. Ou esses elásticos vão se romper e você vai subir sozinho,
e isso é muito infeliz, muito triste. Não esteja tão à frente do desfile a ponto de parecer que você não faz parte dele. Ou os elásticos vão te puxar para baixo. E aí você vai falar o seguinte: Conrado, eu alcanço um teto, bato e volto. Aí daqui a pouco eu subo de novo que nem um foguete, chego lá em cima, bato e volto. Os elásticos estão te puxando para baixo. A única maneira de você subir é você puxar. Você sobe e puxa quem está com você. Você sobe e puxa quem está com você. E vai. É o único jeito de você subir. Não existe outro jeito. E os teus amigos, a tua família, eles já estão sentindo a tensão no elástico. O elástico já está sendo tensionado. Dependendo do tempo que você está nesse mercado, dependendo do tanto que você está estudando, do tanto que você está conversando com pessoas, o elástico já pode estar bem tensionado. E vão acontecer duas coisas. Ou o elástico vai se romper, e eu tenho certeza que alguns elásticos aqui já se romperam, ou você vai puxar essa pessoa. E eu tenho certeza que você já tentou também. Algumas vezes o cara não está preparado para ser puxado. Ele não está entendendo. Ele não entende. Ele não entende. Você tenta mostrar para ele, ele não entende. Tem um mito chamado mito da caverna, que o Aristóteles fala a respeito do Sócrates, que é justamente isso. Um povo vivia numa caverna e olhava só para a parede da caverna. A entrada está lá embaixo. E de lá vem a luz. A caverna é escura. E a única coisa que esse povo que ficava sentado, olhando para a parede da caverna, a única coisa que eles viam eram sombras. Eles não viam o mundo real. Eles viam sombras. Eles viam projeções muito mal feitas do que era o mundo lá fora. Só que essas sombras, para eles, eram o mundo. E aí chega um cara, um empreendedor, olha e fala o seguinte: cara, será que não existe mais nada além disso daqui? E aí ele resolve sair. Só que as crendices são: não vai para lá, porque lá é a morte. Lá é o fim do mundo. A terra é quadrada, lá você vai cair. Lá é o risco, aqui é a segurança. Só que esse cara vai mesmo assim, porque é mais forte do que ele. É muito maior do que ele. É o ímpeto por fazer uma coisa diferente. É o ímpeto por ir para um lugar desconhecido. E esse é o ímpeto de crescimento. É o ímpeto de falar: cara, eu não posso ficar aqui, eu estou me sentindo numa jaula. E esse é o sentimento. E aí você sai. Quando ele sai da caverna, lá fora, ele vê o mundo. Inicialmente, a luz cega ele não consegue enxergar nada, e aí ele vai se acostumando com aquela visão. E daí ele vai vendo pessoas, ele vai vendo as árvores, ele vai vendo as cores. Não eram só sombras, eram pessoas. Tinha cor, tinha vida, tinha barulho. E ele volta para dentro da caverna maravilhado. E aí ele chega para o primeiro e fala: cara, vem comigo, você tem que ver. E esse cara fala: não, cara, não, lá é a morte, lá é risco, não, eu não quero. Não, cara, vem. Aí ele vai tentando, e as pessoas: não, esse cara está louco, segura ele. E aí matam ele, para que ele não expresse a voz daquilo que ele viu e que ele não conseguia nem explicar. Que foi o que aconteceu com Sócrates. Agora, a morte, ela acontece quando matam você socialmente. A morte social é uma morte. Quando amigos e familiares começam a te excluir. Por quê? Porque você fala coisas completamente incompreensíveis. O cara não entende o que você está falando. Que diabo de mundo é esse, cara? Você está louco? Não entende. A humanidade são 7 bilhões de pessoas. E, basicamente, eu vejo a humanidade da seguinte maneira. Sabe criação de boi em confinamento? Funciona assim. Você coloca uma grama e tem um aramado e várias portas que podem abrir e fechar.
Você empurra os bois para o primeiro confinamento, que é um quadrado, e ali tem grama. Aqueles bois entram e a porta se fecha atrás deles. E eles ficam ali comendo aquela grama. Uma dada hora, aquela grama acaba. Abre-se a porta da frente, empurra, fecha a porta de trás. Nova grama. Abre a porta da frente, empurra, fecha a porta de trás. Mais um pouco de grama. São 7 bilhões de bois, sendo conduzidos dessa maneira, com grama verde aqui embaixo. Você pode chamar esse confinamento que você quiser. Pode chamar de escola, faculdade, você que escolhe os nomes. Só que aí, acontece o seguinte, tem um boi que olha e fala o seguinte, cara, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair desse confinamento. Eu quero ir para fora. Eu quero ganhar o mundo. Eu quero, sei lá, eu quero entender o que está acontecendo lá fora. E aí todos os outros falam o quê? Você está louco, cara? Tem grama verde aqui. Aqui está tudo pronto para a gente. Aqui não tem risco. E esse boi, não conformado, ele pula e ele vai para o lado de fora. Só que quando ele vai para o lado de fora, lá fora não está preparado para ele. O mundo não foi feito para ele. O mundo foi feito para o confinamento. E por quê? Que é para o sistema não entrar em colapso. 7 bilhões de pessoas com opinião própria botam o sistema em colapso. O sistema não está pronto para isso. Então, algumas pessoas chegam e falam o seguinte, cara, vamos formar a opinião das pessoas, porque se cada um tiver opinião, o sistema vai entrar em colapso. Só que eles não sabem que se cada um tiver a sua opinião, cada um vai montar a sua própria vida. É risco para alguns grandes grupos. Então, esses grandes grupos não querem pessoas pensantes demais. Então, com isso, um boi sai daquele cercado, só que lá fora não tem grama, tem terra. Tem um matinho aqui, um matinho ali, e esse boi começa a caminhar cada vez mais longe daquele cercado. E os outros bois ficam olhando e falando, cara, esse cara é louco, ele vai morrer, e talvez ele morra mesmo. Mas ele não está ligando muito para isso, porque o ímpeto de caminhar para fora, de navegar, né, para quem lê o livro do Amir Klink, é esse. Não tem a ver com se eu vou morrer ou não, tem a ver com que eu tenho que fazer isso. É o meu papel. E ele vai caminhando, cada vez vai ficando mais magro, ele cada vez vai ficando mais fraco, mas mentalmente ele vai mudando. O mindset dele vai ficando muito mais forte. E aí, uma dada hora, ele vê um outro boi, também magro, caminhando lá no horizonte, lá, caminhando também sozinho, procurando, meu Deus, isso é o que eu vou fazer, né? E aí ele se encontra e fala, cara, e aí, o que você está fazendo? Cara, eu saí do meu cercado lá e eu estou agora procurando onde tem grama. Ó, tem uma graminha ali que já acabou, tem uma outra lá que também já acabou. Pô, vamos caminhar junto então. Vamos. E aí os dois começam a conversar. E quando 2 bois empreendedores se conectam, cara, agora eles não são mais bois. Agora a coisa está mudando, porque existe sinergia, existe feedback, a opinião de um é alimentada pelo outro, eles vão construindo. Aí daqui a pouco eles encontram o quê? Um outro boi. E de boi em boi, a gente junta 240 bois, que já não são mais bois, porque já se livraram do cercado. Só que a partir do momento que você sai do cercado, a sua mente muda. E quando ela muda, você não consegue mais voltar. Não dá. Não tem como. E se você não consegue mais voltar, alguns elásticos se rompem, por mais que você queira chamá-los de volta. E a única coisa que vai fazer com que você consiga chamar aqueles outros bois que você gosta para fora, para construir uma coisa diferente, é o teu resultado. Porque o teu resultado grita. Grita de uma maneira ensurdecedora. As suas palavras não. As suas palavras não gritam. As suas palavras sussurram. O teu exemplo e o teu resultado grita. E aí acontece o quê? Você saiu daquele cercado, só que você não tem resultado ainda. E isso faz você sofrer. Porque você olha e fala, cara, eu acho que eles estavam certos. Se existir
uma única vírgula de dúvida na sua mente, uma única vírgula, só uma única dúvida, só uma, você não vai entrar no teu máximo potencial para fazer as coisas acontecerem. Só precisa existir uma dúvida, mais nenhuma. É aquela dúvida que vai te derrubar. É aquela dúvida que vai fazer com que você não caminhe com a força que você precisa caminhar. Porque caminhando com essa força já é difícil. Sem ela, fica quase impossível. E aí vira a profecia autorrealizável. Eu não disse que não ia dar certo? E aí você vai escutar vários eu te disse, eu te disse, eu te disse. E aí vão se passar 5, 10 anos, e você vai olhar para trás e falar o seguinte: se eu tivesse sido só um pouquinho mais forte, eu teria chegado onde eu quero. Porque agora eu estou vendo aqueles caras que estavam junto comigo e que foram um pouquinho só mais fortes do que eu, que aguentaram só mais um dia, e eles estão no lugar que eu queria estar. Mas eu vou ter que começar agora, então. E você vai começar. E você vai caminhar. E quando você tiver resultado, e você só vai ter resultado se você for com força total, ação massiva, se você for com toda a tua força, com toda a tua energia, com todo o teu combustível, tudo que você tem, all-in emocional, vai. Aí você vai chegar lá. Aí você vai chegar. E vai chegar com glória, e vai chegar com honra. Porque você vai realmente ter traçado o teu caminho, não é o caminho dos outros, é o teu caminho. E você vai ter realmente chegado lá na frente para você mostrar para todo mundo que não foi em vão. Você não está aqui em vão. Cara, você não está aqui em vão. Você não está aqui no domingo, às 9 e pouco da manhã, escutando falar, sei lá quanto tempo, em vão. Você não assistiu ontem 15 palestras, sei lá, em vão. Você não vai assistir mais tantas hoje em vão. Não pode ser em vão isso. Você está agindo. Você está juntando. Agora eu estou lançando o inabalável, né? Inteligência estratégica, que é o teu QI, que é a tua racionalidade, que em algum momento eu acreditei que fosse só isso que regia o mundo, e a tua inteligência emocional, que é o teu combustível. A interseção entre os dois círculos é a ação, movimento direcionado e contínuo. Direcionado por um objetivo e contínuo, consistência, todo santo dia. Todo santo dia. Ação. Você tem que saber para onde ir e você tem que ter combustível para ir. Saber para onde ir é fácil, é só estudar. Você vai lá, estuda e descobre. Ter combustível é a parte mais difícil. Porque aqui não depende de ninguém, só depende de você. É a tua força de vontade de acordar cedo, ir lá e fazer o que tem que ser feito. É a tua força de vontade de não cair diante de um problema. Saber que aquele problema só está te tornando mais forte, só está te tornando mais resiliente, só está aumentando o teu músculo, que você vai conseguir o que você quiser, você vai ser quem você quiser, construir quem você quiser, aí dentro de você. Dentro de você. Não é dentro de ninguém mais, é dentro de você. Você vai construir isso. Você já está construindo isso. Mas você não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que continuar, dia após dia. E tem que fazer disso o teu ofício. Tem que fazer disso a tua glória. Não é, você não faz nada para chegar. Você faz até chegar. E você vai construir essa força mental dentro de você. Você vai se espelhar em exemplos, você vai ler livros, você vai ter problemas. Minha mãe foi meu exemplo, os meus livros, os meus problemas foram os meus mentores. Você vai ter os seus exemplos, você vai ter os seus livros, o seu estudo, e você vai ter os seus problemas. São eles que vão te levar para frente. E quando você estiver aí dentro, essa força que eu sinto aqui dentro, cara, nada vai te derrubar. Absolutamente nada. Você está sentindo? Você está sentindo aí dentro agora? Você está sentindo? Aqui?
Você está forte agora? Sim ou não? É isso. É isso. Tem que ser aqui dentro. Você tem que estar forte aqui. O teu propósito. É a tua vida. Se você estiver forte aqui dentro, nada vai te derrubar. E nada te derrubar não significa que você vai ser um cara que não vai ter um dia de tristeza, não vai ter um dia de desânimo. Não significa isso. Não existe isso. Significa que quando o dia estiver difícil, você vai parar, você vai deitar, você vai dormir, você vai ver um filme, você vai sair com sua família, brincar com seu filho, e aí no dia seguinte você vai voltar. Com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com a mesma certeza que vai dar certo. Porque qualquer rusga de dúvida vai te derrubar. Se você estiver forte aqui dentro, o teu propósito, a tua vida, o teu caminho, nada vai te derrubar. E aí você vai ser o exemplo. É a você que as pessoas vão referenciar. É a você que as pessoas vão falar: eu queria ser que nem ele. Está sentindo isso? E você quer isso? Tem um preço. Sempre tem. Ser medíocre também tem um preço. Preço alto. Coisas boas, geralmente, você paga antes e recebe depois. Coisas ruins, você recebe antes e paga depois. Bem mais caro, por sinal. Tem que estar aqui. É isso que vai fazer você uma grande pessoa antes de qualquer coisa e um grande empreendedor. É o que está aqui dentro. Não é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Aqui. Ok? Pessoal, muito obrigado. Uhul!